tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus, do canal Psiquiatron. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam aqui nesse canal, certo? Vamos lá. Uma coisa que precisa ser analisada é a questão do clero brasileiro. E você quase não tem estudos sérios quanto a isso, mesmo para os padrões baixos do que significa fazer história intelectual no Brasil, certo? Existe relativamente pouco interesse a esse respeito. Já uma das razões para esses estudos de história da filosofia brasileira que estão em voga no Brasil serem tão ruins, certo? Enfim, se você for ver bem, né, o clero brasileiro é uma coisa que é muito obscura, sempre. E vamos tentar analisar qual é a situação atual do clero brasileiro de hoje. Antes de mais nada, o clero brasileiro, certo, historicamente, é o centro da vida intelectual do Brasil, certo? Ou ao menos era no passado, certo? Ou ao menos ele era no passado. Foi a escola de formação dos grandes intelectuais brasileiros, ou ao menos da grande maioria, mesmo os que não seguiram carreira eclesiástica, certo? E você tem assim um estudo quanto a isso. No pouco que se escreveu de história intelectual brasileira é algo marginal, né? É algo marginal, é algo muito marginal. Agora, o máximo que você tem é a história das ideias religiosas no Brasil do Oliveira Torres. Agora, o resto é um trabalho muito fragmentado, quase arqueológico, teses obscuras, livros raramente republicados, né? E a história intelectual brasileira é sempre um trabalho póstumo, né? E eu acho que ela já se acabou, né? Em primeiro lugar. Mas acontece que tem uma coisa que precisa ser melhor esclarecida, certo? Antes de se falar de qualquer coisa quanto ao clero brasileiro. É que o clero brasileiro, que no passado era a classe mais instruída da sociedade, hoje é uma das mais ignorantes. E essa transição foi um processo instantâneo que se seguiu ao Vaticano II. Não foi um processo gradual, certo? Aconteceu uma coisa, teve um fruto do Vaticano II do Brasil, que é um derivado desse negócio de teologia da libertação, que é algo que, em regra, não aconteceu, mesmo nos outros países que tinham um estoque de teologia da libertação, de catolicismo liberal, certo? Etc. É algo que não aconteceu. Houve um sucateamento praticamente instantâneo dos seminários brasileiros em termos de informação no pós-Vaticano II. De repente, os seminários brasileiros, isso não foi um processo longo, não foi uma transição gradual, de repente, o seminário brasileiro começou a não ensinar mais nada. Porque mesmo em outros países onde o clero é esquerdista, você não teve esse aspecto da formação do clero virar um negócio ignorante, né? A formação do clero virar um fomento à ignorância. Eu queria saber se isso foi algo planejado por alguém, certo? É uma ótima pergunta. Não foi um processo gradual, foi algo que ocorreu instantaneamente. Em 10 anos não existia mais seminário que prestasse no Brasil, certo?
Em 10 anos, não havia mais seminário que prestasse no Brasil. Aliás, a fundação do Príncipe de Liechtenstein fez uma pesquisa em relação a quais países teriam os piores seminários do mundo, certo? Quais países seriam mais desprovidos de seminários de qualidade, países onde havia alguma população católica, certo? Um mínimo de população católica, um mínimo, certo? E os 4 países a que ele chegou foram Síria, por causa de toda a confusão que tem lá, Egito, por causa de toda a confusão que tem lá também, vocês já sabem. Inclusive agora nós temos um amigo, não vou dizer o nome, mas temos agora um amigo nosso copta, né? Um cristão copta, vê no nosso canal. México, porque embora o catolicismo seja algo mais forte no México que em outros países, por causa da perseguição do PRI, lá na Guerra dos Cristeiros, etc., os seminários do México foram muito destruídos. E Brasil, que dos 4 é o único país onde você não teve nenhuma perseguição séria ao clero em tempos recentes. Ah, mas teve na época de Dom Pedro II. Sim, mas em grande parte o problema do seminário brasileiro foi algo que até se resolveu até o Vaticano II. Não sei quem foi que causou isso, mas hoje em dia, no Brasil, a grande maioria dos padres são pessoas ignorantes. Certo? Isso é uma coisa que precisa sair. Tem muitos padres no Brasil que são a grande maioria é de uma ignorância assustadora. Inclusive muitos padres conservadores. Muitos padres que são conservadores e que você percebe que são até bem intencionados. Agora, o segundo ponto é o seguinte. O Michael Jones, ele nota uma coisa no pós-Vaticano II muito acertadamente. Que depois do Vaticano II, a Igreja Católica no mundo deixou de lutar pelos seus próprios interesses e passou a lutar pelos interesses de outras coisas e de outros grupos. Em regra, grupos que são inimigos da igreja. Por exemplo, você vê muito negócio de campanha no Brasil, nas arquidioceses, o que você mais vê são projetos sociais de direitos humanos, certo? Contra, que muitas vezes tem até um teor esquerdista, ou no caso de muitas dioceses, até mesmo um teor identitário. Certo? Aliás, o clero brasileiro, ele não vê problema, ele não prega nos seus sermões contra a destruição da moral católica que está havendo pelo estamento burocrático, que hoje, a rigor, a moral católica já é até crime. Isso é algo que a grande maioria dos padres, em relação ao qual eles não se preocupam, eles se preocupam com baboseiras genéricas, muitas vezes esquerdistas, no caso de muitos outros. Certo? Outros são menos mal intencionados. A preocupação deles, certo, é de querer dar uma de coach, né? Tem muito padre querendo dar conselhos de vida, não sei o que. Tem padre até envolvido que usa PNL, né? Que recomenda PNL, padre com discurso de coaching, né? Agora, padre defender os interesses da igreja, nada, você não vê quase padres falando quanto a essa destruição oficial da moral católica, essa anulação oficial da moral católica que está havendo no Brasil. Certo? Alguns padres já são exceção, por exemplo, porque eu já vejo alguns padres que eu vi que são exceção quanto a isso aí. Certo? Mas, em regra, os padres não estão preocupados com a defesa do catolicismo. Aliás, nos anos 90 e nos anos 2000, o clero brasileiro
notavelmente, foi extremamente omisso quanto à eclosão e à proliferação do protestantismo no Brasil. Pouquíssimas vezes eu vi padres pregarem contra o protestantismo, certo? Pouquíssimas vezes eu vi padres fazerem um esforço apologético, mesmo nos seus sermões, contra o protestantismo. O protestantismo cresceu no Brasil sob pouquíssima resistência do clero. Quando ele era o maior problema, que hoje eu acho que o catolicismo no Brasil tem problemas muito maiores para se preocupar, certo? Tem problemas muito... O catolicismo no Brasil hoje tem problemas muito maiores para se preocupar. O clero brasileiro tem problemas muito maiores para ele se preocupar hoje do que os evangélicos, certo? Que, aliás, é algo que os pastores entenderam muito bem, diga-se de passagem, certo? Porque os pastores hoje em dia, acho que a grande maioria deles já percebeu que o inimigo deles não é o catolicismo, né? Hoje, a maioria dos sermões que você vê de pastor já são sermões contra a esquerda, não são mais contra o catolicismo. Não estou dizendo que eu acho que o protestantismo brasileiro é um negócio assim, de que eu gosto, etc. Não é nada disso. Mas é muito estranho que os padres não percebam isso, né? Porque, na verdade, eu acho que a grande parte não se importa, e uma grande parte... No Brasil houve uma intensificação desse negócio de clero católico não lutar pelos interesses da igreja e lutar por outras coisas. E lutar por outras pautas, que é o que se abateu na igreja em geral depois do concílio, né? Você quase não tem no Brasil padres realizando esforço apologético, mesmo os padres tradicionalistas, certo? Aliás, é uma coisa muito estranha, porque os padres conservadores do Brasil, inclusive muitos padres tradicionalistas, têm uma aversão à militância, especialmente militância política, certo? Isso é uma coisa que eu acho isso estranho, certo? Inclusive padres tradicionalistas. Nessas eleições você teve muitos padres tradicionalistas com discurso apaziguador, com discurso isentão, né? Isso aconteceu, certo? Muitos padres conservadores que não falavam qual era o candidato que era errado, né? Pediam para rezar o texto, mas não diziam quem é o candidato que não é para votar. Não sei qual é o problema disso, né? Não sei de quem é que eles têm medo, né? Mas se você ver, por exemplo, a própria FSSPX do Brasil, nos últimos 15 anos, mais ou menos, porque antes não era assim, ela é completamente desinteressada em militância pública. Coisa que eu não entendo. Tem lá um negócio de uma casuística secreta que não pode ser questionada por ninguém. São coisas que eu não entendo bem. De certa forma, isso diminui um pouco do papel, da influência positiva que o clero mais conservador e mais tradicional tem no Brasil. No caso do clero tradicionalista, propriamente tradicionalista, né, você tem pouquíssima militância pública. Pouquíssima.
Pouquíssimo. Isso é algo que eu acho muito estranho. Presença em redes sociais na internet muito pequena. Muito pequena. Presença também em termos de manifestação pública muito pouco. Muito pouco. É um negócio que parece que fica só lá entre eles, inclusive. Eu acho isso estranho. E é só no Brasil que é assim. Não sei o que é que rola. Pois é isso, né? São problemas do clero brasileiro. Se vocês conhecerem algum padre, se vocês conhecerem algum bispo, mandem esse vídeo a eles, certo? Claro que seja um padre ou um bispo que você percebe serem pessoas bem intencionadas, né? Porque se vocês perceberem que são padres e bispos que querem o bem da igreja, mandem isso aqui a eles. Agradeço muito de antemão. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.